ótima tarde para você. Está começando o Sala de Entrevista desta tarde. E quem visita a gente hoje é a Cíntia. Ela é esteticista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Bruna. Obrigada pelo convite, pela TV Farol também. Cíntia, então a gente pode começar falando hoje sobre rejuvenescimento. Fala pra gente quais são os cuidados básicos. Os cuidados básicos para o rejuvenescimento começam em casa, né? A gente tem que ter uma boa ingesta de água, uma boa alimentação, uma atividade física. E aí entra também aqueles cuidados de uso tópico, que são os cuidados com higiene, hidratação, proteção da pele e também os procedimentos estéticos. E quais são os procedimentos estéticos mais comuns no momento? Eu gosto bastante de atender com radiofrequência facial e também com microagulhamento. E tu pode explicar um pouquinho de cada procedimento? Então, ambos atendem a parte de estímulo de elastina e colágeno, porém de maneiras diferentes. O microagulhamento através da indução de agulhas e a radiofrequência através de calor. E como é que funcionam esses tratamentos? Como eles agem? Então, o microagulhamento, quando ele entra em contato com a pele, ele faz uma perfuração na pele e por isso é possível que tenha indução de elastina e colágeno, porque o nosso corpo ele entende que ele está sendo agredido, que ele está sendo ferido através daquelas agulhinhas. É o mesmo que quando a gente se machuca, faz um cortezinho pequeno e a pele ela tenta se recuperar, tenta se cicatrizar. Isso também acontece com o microagulhamento. Nesta fase que o nosso corpo ele trabalha o sistema imunológico, ele trabalha diversos fatores para fazer estímulo, ele faz o estímulo dos fibroblastos, que em consequência faz o estímulo da produção de colágeno. E qual é a idade do público que procura esses tratamentos? Aí, a partir dos 30 anos. A partir dos 30 anos já tem bastante procura em relação a Sim. isso. Gente, uma pergunta importante. Quanto tempo de tratamento? Fazer uma vez só funciona? Como é que é? Não, vai depender de cada organismo e de cada pessoa. Depende dos cuidados, da rotina desta pessoa. Vai depender também se ela já fez procedimentos estéticos algum dia ou se é a primeira vez que fará, né? Mas vai depender também do objetivo e da necessidade de cada um. E normalmente esses procedimentos, eles são feitos de quanto em quanto tempo? Qual é a indicação certa? A depender do procedimento. Na questão de rejuvenescimento, em alguns casos é preciso fazer um procedimento, por exemplo, de radiofrequência semanalmente, e depois pode passar a ser algo mensal. E o microagulhamento, por exemplo, pode ser feito 3 vezes ao ano, não precisa ser feito várias vezes, mas associado com outros procedimentos. E homens também procuram esses procedimentos? Também tem aparecido bastante este público, que os homens agora gostam de se cuidar bastante. Então já não existe mais aquele tabu que só as mulheres se cuidam, os homens não precisam. Não existe mais. Que maravilha! E esse processo de análise da pele, explica um pouquinho mais pra gente como é feita essa análise de pessoa para pessoa. Então, normalmente as pessoas chegam até o consultório e elas me falam que elas percebem quando se olham no espelho, né? Meu rosto parece que está derretendo, eu tenho rugas aqui, tenho rugas na área dos olhos, e o que cabe a mim é perceber o que está causando tudo isso. Muitas vezes as pessoas acham que tem que preencher logo todo o rosto e, na verdade, não tem essa necessidade. Então, eu vou avaliando qual é o grau de expectativa desta pessoa, qual é o objetivo dela e vou avaliando qual a necessidade para ela. Se é tratar primeiro as linhas, se é tratar primeiro a flacidez, e aí, por último, eu vou deixando essa parte de preenchimento. E realmente a estética é algo que está muito em alta, né? Nesse momento. E tem muitas pessoas que ainda têm aquele preconceito, né? Porque existem muitos procedimentos e acabam que algumas pessoas fazem e todas ficam iguais, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu vejo bastante as pessoas falarem sobre isso até com medo, né? O que vão fazer, o que vão injetar, se vai ficar bom, se não vai, será que eu vou ficar caracterizado? Então, o que eu percebo é que hoje há profissionais injetores e não harmonizadores, né? Então, a pessoa sempre deve procurar um profissional que esteja atento a essa parte de harmonizar. Nem sempre para harmonizar é preciso injetar um produto. Às vezes, até com a própria radiofrequência, que é um aparelho, se pode harmonizar.
Você pode elevar a face, minimizar linhas, pode também fazer o desenho do contorno do rosto. E esses procedimentos que a gente está falando, eles são irreversíveis? Como é que funciona? Nenhum procedimento é permanente. Nem gosto de trabalhar com procedimentos permanentes, porque nós, seres humanos, não somos permanentes. A gente está em constante mudança, né? E é aquilo que eu brinco, enquanto estivermos vivos, estamos envelhecendo. Então, a gente tem que acompanhar este processo do envelhecimento e ir tratando ele conforme os anos vão passando, de acordo com as necessidades desse tempo. Falou de 2 procedimentos para rejuvenescer, né? Das agulhinhas e qual é o outro? Da radiofrequência. Da radiofrequência. E quais são os cuidados após esses procedimentos? A radiofrequência não requer, assim, cuidados tão especiais, por isso que ela pode ser feita o ano todo. É os cuidados básicos, diários, que a pessoa precisa ter fazendo ou não procedimentos. Já o microagulhamento, ele requer um cuidado um pouquinho mais específico, que é ficar longe do sol. A pessoa não pode ficar exposta ao sol por pelo menos 24 horas, ou enquanto o rosto estiver hiperêmico, que é a vermelhidão. E existe uma época, então, ideal para fazer esse procedimento? Para quem gosta de praia, o principal é fazer no inverno. Mas para quem toma os seus cuidados devidos, não se importa de ficar longe da praia um pouquinho, pode fazer no verão, sim. Cíntia, em relação à limpeza de pele, fala um pouquinho mais pra gente sobre isso também. Eu gosto bastante dessa parte da limpeza de pele porque normalmente é o primeiro passo para se cuidar da pele. Muitas vezes a pessoa quer fazer um procedimento, como um microagulhamento, por exemplo, mas ela tem acne ativa e aí não pode ser feito, porque o próprio microagulhamento ele já causa uma inflamação. Então nós não podemos já ter um processo inflamatório naquela pele. Então por isso que a limpeza de pele, ela abrange essa parte de quem tem acne em grau 1, grau 2, grau 3, e ela também ajuda a remover células mortas, aqueles cravinhos que ficam incomodando principalmente na região de nariz. E muitas vezes as pessoas elas têm linhas de expressão, principalmente na área de olhos, que são bem fininhas, elas são bem superficiais. E às vezes na limpeza de pele é possível já quase que eliminá-las, através da hidratação adequada que a limpeza de pele ela pode proporcionar. Nossa, que bacana saber disso. Em relação ainda à limpeza de pele, existe uma idade específica para começar desde adolescente? O ideal é começar já desde a adolescência. Adolescentes têm buscado muito fazer limpeza de pele devido aos cravinhos, a pele muito oleosa e a própria acne que incomoda, mas não tem uma idade específica, não. E a gente pode falar desse tratamento da acne? O tratamento da acne, ele é bem variável, né? Porque depende muito de pessoa para pessoa, da questão da alimentação, a questão hormonal, da idade também. Então, tem jovens que têm muita espinha e tem jovens que quase não têm. E tem mulheres adultas, né? Que às vezes na troca de contraceptivos pode acontecer de ter a questão da acne. Então, às vezes tem que tratar primeiro o interno para depois o externo, que seria a limpeza de pele. E a limpeza de pele ela é recomendada também de quanto em quanto tempo? Depende de pessoa para pessoa, mas em geral a cada 30 dias. E a limpeza de pele ela dói? Então, hoje já há alguns meios de doer menos. O que dói é a extração do cravo, né? Às vezes fazendo mesmo com ali gaze e a mão manualmente, ou o próprio extrator de cravos, mas é possível sim usar de um massageador elétrico ou um anestésico tópico para minimizar. E quanto tempo mais ou menos é esse tratamento? Ele leva em torno de 45 minutos. De 45 minutos. Em relação às acnes que a gente estava falando também, né? Você explicou sobre o tratamento. Tem pessoas que têm tendência a ter mais acne realmente, né? E a limpeza de pele, ela pode ajudar, mas ela não elimina tudo também? Como é que é? Vai depender muito da necessidade que tem naquela pele. Se, por exemplo, a pessoa ela está fazendo uma ingesta de alimentos ricos em açúcar, gordura, isso vai contribuir para que ela tenha sempre, e a limpeza de pele vai ajudar uma equilibrada, mas pode acontecer de não eliminar 100% por conta disso, daqueles cuidados internos e externos que a pessoa tem no seu dia a dia. Já em outros casos, é possível sim eliminar por completo, quando são casos esporádicos, né, de que sai uma espinhazinha aqui e outra lá, então é mais tranquilo de controlar.
E também depois da limpeza de pele, Cíntia, o que é recomendado? Quais são os cuidados essenciais? Então, o que eu sempre digo, troque a sua fronha uma vez por semana, mas no dia da limpeza de pele, já troque a fronha, higienize bem o rosto, mantenha os cuidados com protetor solar e também evite no dia da limpeza ficar com o rosto muito perto de coisas ásperas, né? Por exemplo, algum tecido que possa machucar a pele, possa causar irritação, pelos também dos pés e também, né, evitar tirar casquinhas que possam surgir. E pode machucar ali, criar aquela casquinha, né? E aí, como é esse cuidado? Normalmente elas saem por si só. E às vezes são casquinhas que é imperceptível, elas são muito pequenininhas. Cíntia, em relação ao microagulhamento, eu queria que trouxesse mais detalhes pra gente. O microagulhamento, ele é um bem para pessoas que têm a pele muito fininha e precisa deixá-la um pouquinho mais grossinha, mais espessa, até para comportar outros procedimentos estéticos e também para tratar algumas linhas. Que linhas seriam estas? As linhas de busto e as linhas de glabela também, algumas linhas de testa, porque nem sempre só fazendo uma toxina botulínica é o suficiente. Às vezes a pele ela já está com aquela cicatriz do movimento da musculatura. Então, é necessário entrar com o microagulhamento. Pode falar um pouquinho também desses produtos que são utilizados. Os produtos que são utilizados, eles são diversos. Vai depender da necessidade daquela pele. Pode ser para rejuvenescimento, que tem os fatores de crescimento. Tem os despigmentantes, para tratar, por exemplo, algumas manchas. E melasma também. Que nestes casos se requer um cuidado maior, porque não se pode usar, por exemplo, a mesma espessura e tamanho de agulha que se usa no rejuvenescimento para tratar um melasma. Ele serve somente como um drug delivery, né, para fazer a entrega daqueles ativos despigmentantes. Tá certo, então, Cíntia, a gente vai para um rápido intervalo, mas já já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV O Farol do Sul. Hoje, quem visita a gente hoje é a Cíntia, ela é esteticista. Cíntia, a gente já conversou bastante no primeiro bloco, falamos dos procedimentos mais comuns para rejuvenescer, né? Alguns cuidados com a acne. E a gente estava falando por último em relação aos cuidados de clareamento, né? De algumas manchas. Eu queria que tu desenvolvesse um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto. Então, muitas vezes as pessoas confundem, né, a questão das manchas solares com o melasma, mas tem algo para a gente se espelhar assim, um pouquinho para identificar o melasma. Normalmente ele fica na face igual uma borboleta, porque ele abrange muito a região de testa, a região aqui nas laterais de nariz, né, que são abaixo dos orbiculares de olhos. Ele pode pegar também a questão do busto, queixo, então ele fica bem aberto na face. Já as manchas solares, elas já são aquelas manchinhas que ficam mais esporádicas, assim, em alguns pontos do rosto, né? Fica em pescoço, mãos, braços. É do dia a dia mesmo de não usar o protetor solar. Mas os cuidados com estas são diferentes. O melasma, ele não tem cura, mas ele tem como ter um controle. Então, através deste controle, é possível minimizar a tonalidade dele, porque o que incomoda é a questão da coloração. E o que causa o melasma? O que causa o melasma ainda não tem algo assim tão específico para dizer, porque às vezes é diversas coisas. Algumas pessoas aparecem, né, em mulheres após a gestação ou durante a gestação, que seria algo mais hormonal. Em outras, já alguns estudos apontam que pode ser por questões inflamatórias. Até porque quando o melasma ele está controlado, mas a pessoa ela se estressa ou ela sofre de ansiedade, o melasma ele aparece mais na tonalidade. A gente estava explicando também a diferença entre eles, né? E isso, há uma diferença na questão do tratamento. Como o melasma ele não tem cura, então ele tem apenas um controle. Então a pessoa deve de evitar o calor, pegar sol, mas o uso do protetor solar é imprescindível. Em relação às manchas solares, tem como despigmentar elas e eliminá-las. E aí elas não voltam mais se a pessoa manter aqueles cuidados diários de protetor solar, um chapéu, óculos. E nessa época do ano é importante também a gente falar sobre o protetor solar, né?
muitas pessoas têm dúvida em relação ao tipo de pele, qual protetor solar usar. Pode falar um pouquinho pra gente? Claro, eu gosto bastante de explicar que existem diversos protetores solares hoje em farmácias, lojas, em cosméticos, mas eles têm como um único objetivo, que é proteger. Então não tem problema, na verdade, você usar um protetor solar corporal no rosto. Ele vai proteger da mesma maneira. A diferença entre eles é a questão sensorial, é a sensação na pele, de pele mais oleosa com um protetor solar corporal. Mas um protetor solar facial, ele já pode proporcionar outras coisas, como os tons que tem cores de maquiagem, né, os tons de base. Também tem o toque seco, tem alguns que têm um pouquinho de vitaminas, de hidratantes, então eles já proporcionam, assim, a nível sensorial um pouquinho melhor, mais agradável para se usar no dia a dia. Falou que pode ser usado protetor solar do corpo na face, né? Normalmente deixa a pele oleosa, né? E essa oleosidade, ela pode permanecer mesmo trocando outros produtos? Não, na verdade, nenhum cosmético ele vai provocar algo que se torne a sua pele assim para sempre oleosa ou comedogênico a ponto de ter muitos cravos. O que a pessoa deve fazer é manter a higienização correta. Não ficar dormindo, né, com um produto no rosto, com protetor solar e usar produtos que sejam adequados para sua pele no dia a dia. E também em relação à aplicação dessa proteção. Quanto em quanto tempo é indicado? Então, depende muito do fator de proteção. Alguns protetores solares se requer reaplicar a cada 2, 3 horas, mas depende muito do horário em que a pessoa estiver exposta ao sol também. Algumas pessoas, elas trabalham em locais fechados, em escritórios, então eu particularmente não vejo a necessidade da pessoa estar reaplicando aquele protetor solar com tanta frequência, até porque ela vai estar mais exposta talvez a luzes do que ao próprio sol. E as luzes, ela prejudicam como o sol? Para as pessoas que têm melasmas, ela interfere sim. Aí a pessoa tem que usar um protetor solar com um fator um pouquinho mais alto, ali, em 60, 90, para que tenha proteção e usar dos mecanismos dos aparelhos. Por exemplo, o celular, o notebook, usar ali proteção ocular ou então filtro de luz azul para que não tenha tanto calor na face. Essas são as ferramentas dos próprios aparelhos, então. Sim, todos nós temos, é que às vezes passa despercebido. Cíntia, em relação ao verão também, a gente pode falar muito dos cabelos, né? Quais são os cuidados essenciais para ter com o cabelo nessa época do ano? Então, aquilo que eu sempre digo, lavem os cabelos todos os dias. Não deixem de lavar os cabelos, é muito importante. Porque no verão a gente tem a tendência a ter suor, então tem excesso de oleosidade, o famoso sebo, né, no couro cabeludo. É importante fazer a higienização dele todos os dias e para que não tenha um ressecamento dos fios, a dica que eu dou é usar um óleo nos cabelos, não no couro cabeludo, uns 30 minutinhos antes de lavar os cabelos para que o shampoo ele não resseque tanto. E existem alguns procedimentos também? Como é que funciona? Sim, tem procedimentos tanto para essa parte de hidratação, que é com LED azul, e eu gosto bastante de utilizar o laser vermelho para a parte de alopécias, de queda capilar. E nessa época do ano existem muitos casos de cabelos ressecados, né? Também tem aquela parte de perder cabelo. Quais são esses tratamentos especiais para essa parte? O importante é identificar o porquê que está caindo o cabelo, né? Pode ser diversos fatores. Pode ser algo da própria alimentação, em questão de vitaminas, que esteja faltando e a pessoa precisa fazer essa reposição. Pode ser fatores como o estresse, que também faz as pessoas perderem muito cabelo. Pode ser algo hormonal, é importante que a pessoa verifique com o seu médico, fazer exames de laboratório, até para ver se tem algum probleminha na tireoide também. E identificar para que possa realizar um tratamento adequado. O que seria esse tratamento? Seria o uso de alguns ativos de uso tópico no seu dia a dia, talvez com microagulhamento, para que ele possa fazer um drug delivery desses ativos, e também o tratamento de laser. O laser ele atua abrindo esses folículos e fazendo o estímulo do crescimento. E o resultado vem em quanto tempo? O resultado é o mais importante. Então, as pessoas esperam que o resultado seja
né, em semanas, mas ele pode variar. Dependendo do tipo de queda que a pessoa está tendo, ele pode ser de 3 até 6 meses, e pode ser que a pessoa tenha que fazer manutenção também mensal, mesmo após ter completado o seu tratamento. Cíntia, e na praia, quais os cuidados com o cabelo? Então, o ideal é que não, se tiver descoloração no cabelo, evitar que pegue na água salgada, né, do mar. Mas pode usar um chapéuzinho, pode passar um óleo ou um protetor térmico para que não tenha tanto agressão do próprio calor. Cíntia, e atualmente quais são os casos, né? O que as tuas pacientes mais procuram no teu consultório? É a parte de rejuvenescimento. Então, elas procuram muito por essa área aqui, que o famoso bulldogzinho, né, que dá aquela caidinha, ou que tem o afundamento, as linhas em áreas de olhos, a glabela também, que incomoda muito, aquela marca aqui, né, que fica muito evidente. Mas assim, o que eu mais gosto de ver é quando a gente faz as fotos de antes e depois, até para documentar para elas mesmas, né, para elas comprovarem os resultados. E eu costumo pedir para elas fazerem aquela puxadinha aqui nas fotos, e aí depois elas vão puxar pela segunda vez pós alguns procedimentos e ele já não vem. Então elas já ficam muito surpresas, assim, de ver que o rosto está voltando um pouquinho como era. Cíntia, eu quero agradecer a tua presença hoje aqui, por ter trazido tantas informações. Muito obrigada. Para você que me assiste, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram, @bruna.cantalupe. Importante também lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.